Professora, ontem rolou uma sacanagem. Rolou uma sacanagem, viu? O que Mas foi? não, A professora de redação não entendeu nada. Parecia Ô, John, ô, vídeo. John, Oi, ô, John, posso ir ao banheiro? posso ir pro banheiro? Entendeu, pessoal? Gente, Entendeu, pessoal? Ivan gritando. Ah! eu tô chocada. Ei, ô Danilo. Ô, gente, não façam essas coisas com a prova de redação, não. Mas ali foi sem querer, Poxa, me rapaz. dá Eu uma dó dela. Eu fico vendo ela falando as coisas lá Danilo, no grupo com vocês. ontem é que o foi só cara não atender o ela falar pessoal. comigo. Ô, Pro, É porque um Pro, amigo sem meu fez, nadar, mas na hora que a gente vê a figurinha, não tem como não rir. um amigo meu fez uma figurinha. Professora, deixa eu te falar. Ela tava dizendo pra gente ler o texto, mas quando a gente ligava o áudio pra ela, ela dizia que não era pra ler. Era pra ler você em casa, pô. Não, era pra gente ler lá. É Que pra ir bom, na aula. né? Ela compartilhou a tela e falou: Alguém quer ler? Aí quando a gente ligava o microfone, ela pegava e falava: Desliga o microfone. Oh, meu Deus. Ô, gente, releva. E ela ainda falava que a gente que estava atrapalhando a aula. E eu ficava sem E entender ela nada. dizendo que João era um menino atraapalhado, João abençoado. tava farpando a professora tão grande. Ele tava farpador demais o menino ontem. Oh, meu Deus. Eu tenho pena Tá. de professora às vezes. Ô, quando eu vejo ela falando lá no grupo, me dá uma dó tão grande. Dá Entendeu, vontade de pessoal? chamar ela e falar assim, ô, Pro, vem cá, vamos conversar aqui. Mas vamos lá, vamos finalizar, só falta esse mais um Rapidinho, caso, Pro. tá bom? Se a senhora chamar ela pra conversar, acho que ela ia virar Bruna 2. Entendeu, pessoal? Tá expulsando todo mundo da aula. Eu não expulso ninguém. Ela reprovado. ameaça expulsar, mas nunca expulsa. Tá reprovado. Não tem a coragem toda. Então, mas a questão do tá reprovado ou tudo só vai saber no final, né? Não tem essa coragem de Eu nunca me passado na reprovar. matéria dela. Eu também já. Eu tô Já passei de ano. praticamente. O que eu tô fazendo aqui? Eu posso mudar a caderneta, vocês sabem, né? Olha, gente, Mas Não vai mudar nada. não vamos pensar nisso agora. Vamos Não pensar vai mudar nada. no nosso caso agora que a gente tem que analisar. O nome do caso, para encurtar, é ALA. Mas Ala. o nome completo Alan. dele é ângulo, lado, ângulo. Percebam, o Alan. nome ângulo aparece duas vezes. Então a gente pode utilizar esse caso de congruência quando a gente tiver informação a respeito de dois ângulos e um lado que é comum a esses dois ângulos. Como assim? Por exemplo, sempre que a gente tiver uma coisa desse tipo, ó, vamos ver aqui. Já Meu dá, Deus, né? que macumba é essa? E, ó, João não sabe eu nem ouvi, passar, eu vi alguém velho. começando a partida aí. Não quero falar nada não, hein. Quem será que foi? John Mas ou é João? Não, Começa velho. naquela rank solo, hein? Meu irmão, foi João, demais. João. Não me engane. Começa naquela rank solo. Coloca! É, velho, cala a boca. Atrapalhando a aula. É, João. Fica jogando na aula. Cala a boca! É, velho, cala a boca aí. Sai do jogo aí. Eu tô falando sério, viu? É, Danilo. Por exemplo, digamos que a gente... Eita, obrigada. Digamos que a gente tem uma coisa desse tipo. Digamos que a gente tem uma coisa desse tipo ali, ó. Quando a gente olha para os dois triângulos, é visível. A gente só tem informação a respeito de dois ângulos e um lado que é comum, que é adjacente aos dois triângulos. Todo mundo sabe o que é ser adjacente? Não lembro. Adjacente a gente pode pensar como que ajuda a formar, certo? Perceba, esse ângulo aqui, ele é formado por esse lado daqui e por esse lado daqui. Esse ângulo aqui embaixo, ele é formado por esse lado aqui e também por esse lado aqui. Então é isso que eu tenho, ó. Eu tenho informação sobre o comprimento desse lado, que ele é adjacente aos dois ângulos que a gente conhece.
Olhando para o outro triângulo, a gente também só tem informação sobre dois ângulos e sobre também o lado que é comum a esses dois ângulos. O que é que o caso ALA diz? Quando a gente tem dois ângulos internos congruentes e os lados em comum que ajudam a formar esses ângulos também são congruentes, então os dois triângulos inteiros são congruentes. Como assim? Olha só. Esse ângulo de 50, eu identifico com esse ângulo aqui também de 50. Os dois medem 50 graus, são congruentes. Esse ângulo aqui de 20, eu identifico com esse outro ângulo de 20 também. Os dois têm a mesma medida de 20 graus, então são congruentes. Resta agora eu observar se o lado que está em comum a esses dois ângulos, tanto no primeiro quanto no segundo triângulo, tem exatamente a mesma medida. Se isso acontecer, então os dois triângulos são congruentes. Mas veja só. Nesse primeiro triângulo, eu disse que o lado em comum mede 0,2 metros. No segundo triângulo, eu disse que o lado em comum mede 20 centímetros. E aí, vocês acham que isso tá certo? É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Por quê? 20 centímetros É igual a é a mesma coisa 0,20 que metros. 0,2 metros. É isso. Beleza? Beleza, É meu isso. filho? Beleza. Então, percebam, os ângulos correspondentes são congruentes e o lado em comum a esses ângulos também são, os lados correspondentes a esses ângulos são congruentes também. Então, o que é que a gente pode dizer? Que eles são congruentes. Congruente, olha, que lindo. Então, vamos caracterizar o caso. Olha, se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, e os lados adjacentes também são congruentes. Então, peraí, que o negócio travou aqui. Então, os triângulos são, sim, congruentes. Tudo certo? Tudo. Beleza. Então, por exemplo, se eu tivesse uma coisa desse tipo aqui no canto, ó. Três, quatro. Opa. Digamos, deixa eu criar aqui o triângulo. Se eu tivesse uma coisa desse tipo. É porque o triângulo tá desenhado pequenininho. É só desenhar grande. É isso. A pessoa fez algum rolê no cabelo. É tirou as tranças. Deu praxe, né? Eu escovei o cabelo.
Provar toda mulher que prova. Com pasta de dente? Não, Ah, filha da meu Deus. Filha da mãe, beleza. eu só penteio meu cabelo quando eu lavo. Essa pata tá entrando no cotovelo. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Meu cabelo é cacheado, só penteio quando eu tô lavando. Ah, entendi. Não, a gente não pode pentear com o cabelo seco, não, senão quebra muito. Pessoa, empresta um pouco seu cabelo pra meu tio, ele tá calvo. Ô, meu filho, eu tô... Não dá pra ver, não, mas eu tenho uma entrada até aqui desse lado. E desse lado aqui também, até aqui. Não, pessoal, mas ele tá calvo. Então, Mas- acontece. Chegar tá no esteira do lâmpada. Não tem... Não tem o que fazer, não, acontece. Olha só, digamos que eu tenho isso daqui. João tá puxando panela no Free Fire. Prestando atenção na aula. Nem tô on. Se quiser, entra aí pra você ver. Vixe, Maria. Esse triângulo aí Ixi, que tá... tinha saído meio Olha, torto pra ele não esquerda. tá retângulo mesmo, não. Ele não tá 100% retângulo, não. Mas vocês Jura, vão Bruno? abstrair que ele tá Entendeu? retângulo, viu? Ninguém percebeu, não. Opa, não era isso que eu queria, não. Peraí. Mas agora vai ter que querer. Então, agora isso acerta. Não. Ai, Ah, eu posso fazer como eu faço mesmo. Tá. Imaginei agora que eu tenho esse exemplo. Aqui no primeiro triângulo eu tenho ângulos internos medindo 30 e 60. A hipotenusa aqui está medindo 5. No outro triângulo a gente tem ângulos 60 e 20. Agora a hipotenusa está medindo 5. Eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes? eu nem sei o que é hipotenusa. Vamos pensar como agora como o lado que a gente conhece aí, que a gente sabe a medida. Mas eu já vou explicar agorinha a vocês o que é hipotenusa ou o que são catetos. Vem cá, qual é a próxima aula depois da minha? Viu lá, Intervalo, aí depois filmar. Tá, então eu acho que eu vou tomar uns 3 minutinhos só pra explicar o que é um triângulo retângulo, os componentes de um triângulo retângulo, e aí na próxima aula de segunda a gente termina de falar o último caso. Sim, mas voltando aqui, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes? Yes, baby. Posso? Ó, eu tenho esse ângulo de 30 graus aqui. Eu tenho outro ângulo de 30 graus no outro. Ela é 20, Não. eu vi errado. O outro é 20, Não pode ver, não. né? O Dufo drogado. Tá. Eu tenho esse ângulo de 60 graus aqui. Eu posso identificar com isso aqui de 60. Eu tenho meu Mas o lado outro aqui é medindo 30. 5. Meu lado aqui medindo 5. Mas esse ângulo aqui não tá batendo com esse ângulo aqui. Então eles Não são. congruentes. Vou tirar esse print. Só porque minha letra Ai, é ai. boa, safadeza. Só hoje? É o quê? É o quê, É? garoto? É com o irmão aqui. Aí, ó. Olha a audácia do ser humano. Sim, Ele tá vou chegar muito pro lado, papador, viu? professora. Vou chegar pro lado, viu? Beleza. Melado cresceu, agora tá Ó, diferente. presta atenção. Só pra gente finalizar nossa aula rapidinho. Todo mundo lembra o que é um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Um triângulo É retângulo o que tem 90 aquele graus. que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto lá no seu interior, beleza? É sim. Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ele é reto. Aqui nessa quina, deixa eu dar nome aos vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Jota. Pronto. Aí eu vou dizer que esse lado aqui, que tá de frente pro ponto C, ele mede Czinho. Eu vou dizer que esse lado aqui, que tá de frente pro ponto B, mede Bzinho.
E vou dizer que esse lado aqui, que tá de frente pro ponto A, mede Azinho, certo? Azinho. Ó, quando a gente tá falando sobre triângulos retângulos, os lados do triângulo têm nomes especiais, certo? Eles podem ser classificados como hipotenusa ou como cateto. Isso é apenas para triângulo retângulo, viu? A hipotenusa do triângulo retângulo é sempre o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Nesse caso, quanto é que mede a hipotenusa? Por que hipotenusa? Hipotenusa é o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus. Ao ângulo reto. Eu acho que é separado, de frente. De frente. De frente? Isso. Tá, nunca nem vi. De frente. E de fronte. A gente pode usar dessas duas formas, tudo bem? Sim, então o que foi que eu escrevi? A hipotenusa é o lado do triângulo que fica de frente ao ângulo reto. Então a gente olha para o nosso triângulo retângulo, identifica onde está o ângulo reto e aí o lado que tiver de frente para ele é a hipotenusa. Ó, o nosso ângulo reto está aqui nessa quina, certo? Qual é o lado que está de frente para ele? O lado B. Esse lado aqui que mede B, ó. Bezinho. Exatamente. Então, nesse caso, o Bzinho, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados que sobraram, a gente chama de catetos. Então, nesse caso, Ou de resto. Azinho e Czinho são chamados de catetos. Beleza? Eu juro que Deixem a senhora isso falando fresco na mente de capeta. vocês, que segunda-feira a gente vai falar sobre o último caso de congruência, pelo menos por enquanto, que é o caso hipotenusa cateto, tá bom? Beijo pra vocês, bom final de semana e a gente vê segunda. Professora, Tchau, até nunca mais, pro, até nunca Oxe, mais. menino, Tchau. tu vai morrer porque eu não pretendo, não. pronto. Acabou. Tá bom. Falou. A senhora falou catetos, eu entendi capeta. Não, tá repreendido. Matemática, coisa de Deus, não tem essas coisas não. Também. Peraí, eu acho que você tem que discordar um